Bom dia. Bom dia. Quem está falando comigo? Pedro Buffon. Muito bom dia. Tudo na paz? Deixa eu ver quem está comigo aqui nesse momento. Como é que eu... Close. Deixa eu ver como é que eu encontro os... achei. Aline, Ana Clara da Silva Menezes, Ana Gabriele, Arthur, Caio, Esther, Flávia, Isadora, Laila, Lívia, Maria Luísa, Pedro Buffon, Pedro Nunes, Júlia Piana, Julinha, Matheus Dias, Pedro Flores. Muito bom dia a todos vocês. Sei que vocês estão com muita saudade de Xandão. Lívia, tá bonitão, hein, tio? Tô bonitão. Bom dia, Aline. Não está saindo áudio? Caio Santana. Fala comigo alguém. Não está saindo áudio? Arthur disse que está saindo áudio sim, mas acho que é seu fone que não está funcionando. Alguém abre o microfone e fala comigo. Está ouvindo o áudio? Sim. Opa, Sim. muito obrigado. É isso aí, galera. Então estamos de volta, não fisicamente. Isso significa que você não está levando um agarro meu, um abraço meu, mas em breve isso acontecerá. Beleza? E ainda com mais intensidade. Me aguardem. Meus queridos, gostaria que você estivesse aí ao seu lado. Não, poxa, não vou precisar agora não. Mas um caderno, uma caneta e um lápis. Vamos praticar juntos hoje. Mas, antes disso, deixe então eu apresentar o que nós vamos trabalhar hoje. Ok. Beleza. Então vamos share screen. Share screen. Sejam todos muito bem-vindos. Share. Meus queridos, estão vendo algo? Alguém fala comigo que eu já não tenho mais contato visual com o chat. Sim. O que vocês estão enxergando, por favor? Alguém? O que está aparecendo na sua tela? Só não tem a imagem do triângulo. Não, Mas tem mas tudo. o que você está enxergando agora? Reações de um triângulo qualquer. Beleza, qualquer. Show de bola. E é a logo do colégio, né? Isso aí. Boa. Nossa, saiu uma voz lá do fundo da alma agora, hein? Beleza. Coloca um cafezinho do lado aí, cabeça, para acordar. Galera, então vamos lá. Esse assunto a gente tinha começado a ver na última semana, antes de todo esse processo. Isso aí está na sua pochilinha número 1. Deixa eu ver exatamente qual é o capítulo, mas eu creio que seja capítulo 5. Não, capítulo 4. Então, capítulo 4 da sua apostila 1. É o último capítulo da apostila 1, certo? Então, nós vamos voltar um pouquinho para rever e a partir daí a gente dá prosseguimento. Então, relações em um triângulo qualquer. No capítulo anterior, capítulo 3, nós vimos as relações
trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Então, quando o triângulo é retângulo, a gente usa seno, cosseno e tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. E cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, nos triângulos retângulos, usamos seno, cosseno e tangente. Só que esse capítulo 4, que está na sua página 26, então, se você quiser abrir aí e fazer anotações, página 26, apostila 1. Agora a gente vai trabalhar com os triângulos que não são retângulos, ok? Então, opa, o que houve aqui? Tá aí. Então, esse triângulo da figura, ABC, não é retângulo. Mas nós vamos mexer com trigonometria, porque, para relembrar, trigonometria é quando a gente mexe com o triângulo e a gente faz uma relação entre gono, que é ângulo, e metria, que são as medidas dos lados. Então, por isso que nesse triângulo eu coloquei os 3 ângulos. Então, você tem os 3 gonos e eu coloquei os 3 lados, A, B e C. Ok? Só para deixar claro, em termos de representação, normalmente não quer dizer que isso é regra. Se você tem um vértice azão, oposto a ele você tem o lado azinho. Se você tem um vértice Bzão, oposto a ele, você tem o lado Bzinho. Vértice Czão, oposto a ele, lado Czinho. Então, isso aí é comum a gente usar na geometria ou trigonometria. Não que isso seja um padrão, mas é muito comum acontecer isso daí. Beleza. Então, só para a gente dar uma introdução, triângulos retângulos, a gente tem muita ferramenta para trabalhar. Seno, cosseno e tangente, ainda tem Pitágoras. Só que triângulos que não são retângulos é difícil trabalhar. Aí aqui diz como é que faz para provar aquilo que a gente vai ver hoje. A gente tem que traçar as alturas, porque quando traça a altura, obtém-se triângulos retângulos. E tendo triângulo retângulo, a gente consegue deduzir as relações que a gente vai ver hoje, que são aplicadas em triângulos quaisquer, triângulos não retângulos. Mas eu não vou provar essas coisas não. A gente só vai ver como utilizar. Então, comecemos. A primeira ferramenta que nós vamos usar para triângulos não retângulos é a chamada lei dos cossenos. Então, volta na figura que a gente mostrou inicialmente. Lei dos cossenos. A formulazinha da lei dos cossenos é esta. Eu vou explicar já já detalhadamente. Mas eu quero dizer para vocês quando que nós vamos usar a lei dos cossenos. Está aqui. Toma muito cuidado com isso. Nós vamos utilizar a lei dos cossenos quando a gente tiver no nosso triângulo apenas um ângulo conhecido. Então, isso é importante da gente observar. Nós vamos utilizar, deixa eu ver aqui, nós vamos usar lei dos cossenos quando nós tivermos apenas um ângulo conhecido no triângulo. Entendido? Olha comigo. Alguém fala comigo. Alguém? Nós estamos aqui? Tem alguém aí do outro lado? Entendemos, Xandão. Obrigado, meu querido. Pedro, né? Foi Pedro? Sim. Isso aí, obrigado. Então, meus queridos, olha só. Nosso triângulo tem 3 ângulos. 3.
Se a gente conhecer apenas um desses três ângulos, então nós estamos habilitados a utilizar a lei dos cossenos, que pode ser qualquer uma dessas fórmulas. E observe que cada uma dessas fórmulas, você não vai usar as três, não, você vai usar uma delas. E observe que cada uma dessas fórmulas faz uso de um ângulo de cada vez. Você pode usar o alfa, ou você pode usar essa segunda fórmula utilizando o ângulo beta, ou pode usar essa terceira fórmula usando o θ. É por isso que, para usar a lei dos cossenos, basta que eu tenha um ângulozinho conhecido, que aí eu vou escolher uma dessas três fórmulas para a gente trabalhar. Ok? Agora, vamos entender como é que é a estrutura da lei dos cossenos. A estrutura é a seguinte. Bom, suponha que você conheça o ângulo alfa do nosso triângulo. Então, você conhece esse cara aqui. Então, a lei dos cossenos ela é construída da seguinte maneira. Primeiro, você sempre vai começar a lei dos cossenos pelo lado que estiver oposto ao ângulo que você vai utilizar. Então, sempre a gente começa a lei dos cossenos pelo lado que estiver oposto ao ângulo que nós vamos usar. Então, se você for usar o ângulo alfa, você tem que começar a escrever a lei dos cossenos pelo lado azinho. Se você for utilizar o ângulo beta, então você tem que começar pelo lado oposto ao ângulo beta, que é o lado Bzinho. Se você for utilizar o ângulo θ, então você tem que começar pelo lado oposto a esse ângulo. E o lado oposto ao ângulo θ é o Czinho. Primeiro de tudo, entenderam que dependendo do ângulo que você for utilizar, a gente tem que começar a escrever a lei dos cossenos pelo lado que está oposto ao ângulo. Alguém fala comigo se entendeu ou se alguém não entendeu, peça para repetir, por favor. Tudo certo aqui. Boa, garoto. Eu preciso de mais uma confirmação. Entendi. Valeu. Beleza, Matheus. Outra, para eu continuar. Uma menininha de preferência. Eu também entendi. Ótimo. Ana Clara? Ana Clara? Isso. Obrigado, Aninha. Beleza. Então, entendido que você tem que começar pelo lado oposto ao ângulo, então você vai pegar esse ladinho e elevar ao quadrado. É assim que começa. Ótimo. Aí vem a igualdade. Aí agora o segundo membro. O que você vai fazer? Você vai pegar os outros dois lados que sobraram e vai elevar ao quadrado e somar esses dois elementos. Então, se você começou pelo lado azinho, vão sobrar os dois lados, B e C. Você vai pegar cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Se você começou pelo lado Bzinho, então sobraram os outros dois, A e C. Você vai pegar cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Se você começou pelo lado C, sobraram os outros dois, A e B. Você vai pegar cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Beleza. Depois disso, você vai colocar um menos, sempre menos, duas vezes. Esses caras são fixos. Menos duas vezes, menos duas vezes, menos duas vezes. Ok, esse cara não muda. Você vai pegar esses mesmos dois lados que sobraram e você vai repetir, só que agora multiplicando os dois. Então, começou pelo A, sobrou B e C, eleva ao quadrado e soma.
e depois menos 2 vezes, agora você multiplica esses mesmos dois lados. Na segunda equação, sobrou o A e o C. Você vai pegar esses dois caras e vai utilizar novamente, só que agora multiplicando. Terceira, começou pelo C, então sobrou A e B. Você somou, elevou ao quadrado, agora você vai pegar o menos 2 e multiplicar esses mesmos dois lados que sobraram. E, ao final, multiplica pelo cosseno do ângulo. A estrutura é sempre a mesma, ok? Começa pelo lado oposto e eleva ao quadrado. Sobraram dois lados. O que você vai fazer com eles? Elevar ao quadrado e somar. Menos 2 vezes, multiplica esses mesmos dois lados. E no final, multiplica, desculpa, o cosseno do ângulo. A estrutura é sempre essa. Parece algo muito gigantesco, mas você vai ver que vai fazer uma vez, vai fazer duas, vai fazer três, e aí você já se acostumou com a montagem da lei dos cossenos. O mais importante é você entender a estrutura, que você vai utilizar quando tiver apenas um ângulo e que você tem que começar pelo lado oposto e depois da igualdade, você vai utilizar os dois lados que sobraram no seu triângulo. Ok? A estrutura é sempre a mesma. Joia. E nós vamos fazer um exemplo disso aqui. Aliás, nós vamos fazer um exemplo agora. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão com a apostila de vocês aí? Apostila? Sim, sim. Por favor, pegue a sua apostila. Nós vamos fazer um exemplo aí de lei dos cossenos. Pega a sua apostila na página... Deixa eu ver aqui. Página de número... Página de número 29. Página 29. Exercício 9. Item 1. Página 29. Exercício 9. Aí tem 1 e 2. Só vamos fazer o 1. A gente chegou a fazer isso em sala de aula? Não. Não? Então é esse que a gente vai fazer. Página 29. Exercício 9. Somente o item 1, por enquanto. Deixa eu abrir aqui um outro programinha para a gente. Vocês estão me vendo de novo? Rania está aqui. Rania. Deixa eu ver como é que eu saio desse negócio aqui, desse cartaz. Preciso abrir um outro aplicativo. Vocês estão me vendo ainda? Tá Vocês só no estão me vendo? estilo, hein? Estilo é o que eu mais tenho, cabeça. Você ainda não entendeu isso, né? Estilo você não compra, entendeu? Você copia. Não, estilo ou você nasce ou você não nasce. Eu, graças a Deus, nasci com muito até. E modéstia também. São as minhas duas maiores qualidades. Estilo e modéstia. Beleza, meus queridos. Vocês estão vendo só a mim? É isso que vocês enxergam? A minha pessoa? Sim, só você. Não é mais do que suficiente, né? Isso para mim. Claro, toda certeza. Muito obrigado. Então vamos lá. Então vou abrir aqui um quadro branco e nós vamos fazer essa questão juntos. Então, apostila, página 29. Vocês enxergam aqui meu quadro branco? Virtual, é óbvio. Mas enxergam? Enxergam? Sim, Sim. Oi? foi. Beleza. Só que eu projetei o cara errado.
preciso dos controles. No Zoom. É isso mesmo. Cadê? Eita. Whiteboard. Não gostei desse quadro branco, não. Eu quero outro quadro branco. Deixa eu deixar aqui. Quero o meu aplicativo. Esse aqui. Beleza. Agora sim. Enxergo o meu quadro branco. Com Sim. vários controles nele. Estão enxergando? Ótimo. Então, eu preciso de um voluntário, questão 9, item 1. Então, deixa eu anotar aqui em azulzinho. Então, vamos lá. Página 29. Exercício número 9. Questãozinha 1. Alguém, por favor, leia para mim. Alguém? Preciso de alguém. Rania está aí? Fala comigo, Rania. Rania. Oi. Rania, lê para mim? Pode ser? Tá. Então, lê, por favor. Em um triângulo ABC, Ótimo. AB é igual a 3. Uhum. BC é igual a 4 e ABC é igual a 60 graus. Beleza. O lado Então, calma aí. AC, Isso. Continua. o lado AC mede. Beleza. Então, Rani, continua comigo aí com o microfone aberto. Você me disse que nós temos um triângulo ABC. Então, eu desenho o triângulo e coloquei aqui os vértices A, B e C. Você pode colocar onde você quiser. Que informações mais a gente tem aí, Rania? Que AB é igual a 3. AB é igual a 3. Quem? BC é igual a 4. BC é igual a 4. Continua. E ABC é igual a 60 graus. A, B, C. Então, o ângulo sempre no vérticezinho do meio. ABC, 60 graus. Continua. E quer saber quanto que mede o lado AC. Assim, vou chamar de xizinho. Obrigado, Rania. De nada. Bom, então, meus queridos, observe que nós temos um triângulo, então eu tenho o tri. Nesse triângulo, nós temos um ângulo conhecido. Então, eu tenho um gono dentro do triângulo. E desse triângulo, eu conheço alguma medida de algum lado. Então, eu também tenho as metrias do triângulo. Então, por isso que trata-se de um probleminha de trigonometria, porque eu tenho os 3 elementos necessários para a trigonometria: o triângulo, ângulo e lados. Só que esse triângulo que tem aí, ele não é retângulo. Então, quando a trigonometria trabalha com triângulos que não são retângulos, então nós temos 2 ferramentas. Nós vimos só uma até o momento, que foi lei dos cossenos. E a lei dos cossenos a gente utiliza exatamente quando a gente tiver apenas um ângulo conhecido dentro do triângulo. É o que está acontecendo aqui. Só existe um ângulo conhecido nesse triângulo. Então, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Porque dentro do meu triângulo não retângulo só tem um ângulozinho.
Então, vamos relembrar lá da fórmula como é que é a estrutura da lei dos cossenos. Então, me acompanha aqui com um laranjinha. Primeiro, a lei dos cossenos me diz que eu tenho que começar pelo lado oposto ao ângulo. Não importa se você sabe quem é esse lado ou se é uma variável. Não importa. Mas, obrigatoriamente, a gente tem que começar pelo lado que está oposto ao ângulo. Aí você vai pegar esse cara e elevar ao quadrado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui esse pincel aqui, porque está muito pequenininho. Ok. Então, começa pelo lado que está oposto ao ângulo. Aí vem a igualdade. Agora aqui no segundo membro, depois da igualdade, eu vou pegar os dois lados que sobraram e vou pegar cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Ok? Começa pelo lado oposto e aí sobram dois lados. O que você faz com esses dois que sobraram? Eleva cada um deles ao quadrado e soma. Depois, menos duas vezes. Você vai pegar esses dois lados que sobraram e vai multiplicar. E, por fim, multiplicar também o cosseno do ângulo que está entre eles. Essa é a estrutura da lei dos cossenos sempre. Ok? Construiu a estrutura, agora chegou a hora de resolver esses cálculos. Ou seja, a trigonometria praticamente acabou aqui. Só tem mais um item. E agora é resolver equação algébrica. Então vai ficar assim. X ao quadrado está muito clarinho. Deixa eu colocar de azul mesmo. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 3. Aliás, eu não vou multiplicar, eu vou te dizer por quê ainda. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. E aí eu preciso relembrar aquela nossa tabelinha básica, onde o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E aqui eu quero te dar uma dica. Nós vamos trabalhar essencialmente com ângulos que a gente conhece. São os ângulos de 30, 45 e 60. Se você for trabalhar com cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se a gente for trabalhar com o ângulo de 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E se formos trabalhar com o ângulo de 60, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, o que eu quero te alertar aqui? Por que eu não multipliquei? Eu falei que eu ia multiplicar e eu parei no meio do caminho. Por quê? Independente de qual seja o cosseno do ângulo que você vai usar, cosseno sempre é alguém dividido por 2. Alguém sobre 2, alguém sobre 2. Então, se o cosseno dos ângulos conhecidos é alguma coisa sobre 2, significa que você sempre vai conseguir simplificar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo, para qualquer um desses ângulos, porque todos eles têm 2 no denominador. Então, você sempre consegue essa simplificação que está aqui. Então, uma dica para você não sair multiplicando e depois sobrar uma fração. Dá para você cancelar sempre que for mexer com o ângulo conhecido. Então, vai ficar assim. X ao quadrado igual 9 mais 16 dá 25. E aqui sobrou menos 3 vezes 4 vezes 1, que dá 12. 25 menos 12 dá 13. E como eu quero x, para tirar esse expoente 2, a gente
extrai a raiz quadrada lá no segundo membro. Então, ficou x igual a raiz de 13, que tem como alternativa B de bola. Então, esse é o valor do x. Ok? Então, esse foi o nosso exemplo da sua apostila, lei dos cossenos. Recapitulando, eu usei lei dos cossenos porque eu estou trabalhando com um triângulo que não é retângulo, e nesse triângulo só existia um ângulo conhecido. Quando eu tenho um ângulo conhecido apenas no meu triângulo que não é retângulo, eu só consigo usar lei dos cossenos. Entendido, galera? Preciso de 3 confirmações. Ou alguém que não entendeu. Primeira? Entendi. Primeira. Boa, ótimo. Pedro? Também. Entendi, Xandão. Boa, moleque. Matheus, mais um. As menininhas estão todas caladas, por quê? Deixa eu pegar uma delas aqui de surpresa. Deixa eu ver aqui. Pietra, você está comigo? Oi, Entendeu, Pietra? entendi. Boa, Entendi. menina. Muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu pegar aqui pelo laço. Marina está comigo? Entendi. Boa, girl. Só sou bilíngue, hein? Laila. Tá comigo, Laila? Tô. Por incrível que pareça, eu também entendi. Por que, por incrível que pareça? Porque eu nunca entendo nada de trigonometria. Minha querida, eu já te falei que uma das minhas grandes qualidades é a modéstia. Laila, aqui é Xandão, Laila. Entendeu? Aqui é Xandão. Júlia Piana. Julinha, fala comigo. Oi. Julinha. Nossa, que foto linda, Julinha. Parabéns, hein? Obrigada. Julinha, você entendeu? Entendi. Muito bom, girl. Beleza. Gustavão. Fala comigo, Gustavão. Fala comigo, bebê. Opa, Gustavão, você entendeu, cabecinha? entendi. Boa, moleque. Então, tem vim pra Esther. copiar isso? Então, Oi? vim pra copiar que eu assisti. Tio, fica à vontade. Acho que depois eles disponibilizam a gravação, né? Então, se quiser copiar depois, fica à vontade também, tio. Eu tô vendo ali que tá recording, gravando. Eu sou bilíngue, menino. Aí depois você vê isso aí, tio. Beleza? Esther. Fala comigo, Esther. Entendi. Entendi também. É que... Boa. Beatriz. Fala comigo, Beatriz. Oi. Nossa. Acho que Beatriz sussurrou. Beatriz, Oi, Xande. você entendeu? Nem te ouvi. Só ouvi um sussurro no meu ouvido. Ana Gabriele. Entendi. Ah, moleque. É isso aí, galera. Então, prossigamos. Deixa eu voltar, então, a nossa apresentation. Ixi, eu estou muito bilíngue hoje. Eu estou muito bilíngue. Eu não me aguento. Então, vamos lá. Meus queridos, então, vimos... Vocês estão vendo a minha apresentação de novo, não, né? Estão vendo o quadro antigo, né? Vocês não estão vendo, não. Vocês não estão falando comigo. Fala comigo, galera, por favor. Vocês estão vendo o quê? Agora eu tô vendo relações e o triângulo qualquer. E tá branco. Não é isso? Isso aí. Boa. Então, meu garoto, prosseguindo. Nós vimos a primeira ferramenta, que era a lei dos cossenos. Agora, a segunda ferramenta. E só tem essas duas.
Então, quando o seu triângulo não for retângulo, você só tem duas opções. Ou sai pela lei dos cossenos, ou sai pela lei dos senos. Já vimos que a lei dos cossenos é quando no seu triângulo tiver apenas um ângulo conhecido. Já a figura é a mesma, hein? Já a lei dos senos, que a formulazinha é essa, eu vou te explicar, você vai utilizar quando você tiver mais de um ângulo conhecido. Então, a diferença é essa. Lei dos senos, quando você tem mais de um ângulo. Lei dos cossenos, quando tem só um ângulo conhecido dentro do seu triângulo. Beleza. Por que que aqui eu preciso ter... Por que que com mais de um ângulo é a lei dos cossenos? Porque a lei dos cossenos trabalha com uma igualdade entre duas frações. Pode ser a primeira com a segunda, pode ser a segunda com a terceira, pode ser a primeira com a terceira, não importa. Mas você vai trabalhar com duas frações. E observe que você vai utilizar dois ângulozinhos, porque nós vamos chegar aqui e vamos cruzar. Mas eu preciso ter dois ângulos. Pode ser alfa e beta, pode ser beta com teta, ou pode ser alfa com teta. Mas eu preciso ter mais de um ângulo. Essa é a grande diferença. Agora, como é que eu vou construir a lei dos senos? Então, já vi que se eu tiver mais de um ângulo, eu vou usar a lei dos senos. E como é que é a estrutura da lei dos senos? A lei dos senos consiste em você construir frações. E depois que você construir essas frações vão ser iguais entre si. Então, está aqui, são 3 frações e elas serão iguais entre si. Agora, como que constrói essas frações? Muito simples. Você vai pegar um lado qualquer e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, lado Azinho divide pelo seno do ângulo oposto alfa. A outra fração, você vai pegar um dos lados, o Bzinho agora, e dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o beta. A terceira fração possível, você vai pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo oposto, teta. Então, é assim que a gente constrói a lei dos senos. Você não vai construir as 3 frações, não. Você vai construir 2 delas. Pode ser usando alfa com beta, pode ser beta com teta, ou pode ser alfa com teta. Só 2. Por enquanto, esquece esse 2R. Por enquanto. Então, lei dos senos quando tem mais de um ângulo. E você vai igualar frações. E as frações você vai dividir um lado pelo seno do ângulo oposto. Então, vamos finalizar com um exercíciozinho da sua apostila. Abre, por favor, sua apostila comigo na página de número 32, página 32, exercício 15. Página 32, exercício 15, para a gente finalizar. Página 32, exercício 15. Voltou a enxergar meu quadro branco? Que agora vai ficar branco? Sim. Chegou? Estão vendo? Vocês estão vendo? Ninguém vai falar comigo? Sim. Sim. Ótimo, obrigado. Então, o último que eu vi a falar comigo foi Marina. Marina, você está aí? Fala comigo. Tô. Marina, você pode ler para mim? Uhum. É uma questão grande. Vai lá, Tá. lê para mim, por favor. A prefeitura de certa cidade vai construir, sobre um rio que corta essa cidade, uma ponte que deve ser reta e que deve ligar 2 pontos, A e B.
localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, instrumento Isso. de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de... Ótimo, então ele quer de A até B. A figura é essa. Obrigado, Marina. Bom, meus Correto. queridos, a ideia é a seguinte. Primeiro, ele te deu a figura. E nessa figura, você tem um triângulo, então você tem o tri, você tem ângulos, gono, e você tem medidas. Trigonometria, só que esse triângulo não é retângulo. E observe que nesse triângulo você tem um ângulo de 105 e outro valendo 30. Eu consigo achar o meu terceiro ângulo, porque em qualquer triângulo a soma tem que dar 180. Se eu somar esses dois, eu já tenho 135. Para completar 180, faltam 45 graus. Então, você pode até achar que nesse triângulo você conhece os três ângulos. Você pode até dizer que você sabe o valor dos três ângulos. Mas conhecer um ângulo para a trigonometria é se você sabe o valor do seno, cosseno e tangente deles. Então, a gente sabe muito bem da nossa tabelinha quem é o seno de 30. Então, eu posso dizer que esse cara é conhecido. Para a trigonometria, ele é conhecido. O 45 graus, a gente também sabe o seno, cosseno e tangente dele. Então, ele é um ângulo conhecido. Agora, você não sabe seno, cosseno e tangente de 105. Então, para a trigonometria, esse cara não serve. Eu não sei os seus valores trigonométricos, então ele não me serve para nada. Então, na verdade, nessa figura, você só pode dizer que você conhece dois ângulos. Mas já é o suficiente para a gente trabalhar com a lei dos senos. Porque a lei dos senos diz que a gente pode utilizar sempre que a gente tiver mais de um ângulo conhecido. E é o que nós temos. E a lei dos senos me diz para eu construí-la da seguinte maneira. Eu vou pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. Então fica x dividido pelo seno de 30. Depois, você vai pegar outro lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. 200 dividido por seno de 45. É assim que se constrói a lei dos senos. Você constrói duas frações e iguala as duas. E as frações, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Vamos substituir. X, seno de 30 é meio. E do outro lado, 200, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu te dei uma dica sobre lei dos cossenos e agora eu vou te dar uma dica sobre lei dos senos. Assim como aconteceu lá na lei dos cossenos, onde eu falei que a gente podia sempre simplificar aquele doisinho que multiplicava com o valor do cosseno, que sempre era alguma coisa sobre 2, a gente conseguia simplificar. Aqui na lei dos senos vai ter algo parecido. Os senos que você vai usar também sempre serão alguma coisa sobre 2. Pode ser 1 sobre 2, pode ser raiz de 2 sobre 2, ou pode ser raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que o denominador também vai ser sempre 2.
Então, você pode simplificar sempre esses dois camaradas aqui, para ficar mais simples. Aí, agora, a gente cruza isso aqui. Vai ficar x vezes raiz de 2 é igual a 1 vezes 200, 200. E o nosso x, então, será 200 dividido por raiz de 2. Aí eu vou racionalizar, porque eu não vou deixar a raiz no denominador. Racionalizo. E isso vai ficar numerador 200 raiz de 2, denominador raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, que é 2. E simplificando, ficamos com 100 raiz de 2. Esse é o valorzinho do x que está na sua letra D de dado. Ok? Então, meus queridos, é isso que nós vimos hoje, lei dos cossenos e lei dos senos. Joia? Aplicados em triângulos não retângulos. Quando tiver só um ângulo, lei dos cossenos. Quando tiver mais de um ângulo, lei dos senos. Voltaram a me enxergar? Estamos vendo de novo? Estão? Sim. Beleza. Sim. Certo, obrigado. Então, esse é o nosso. Nós retomamos. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com exercícios sobre isso. Eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês, para a gente poder utilizar essa lista para a gente se basear nela. Ok? E aí nós vamos prosseguir os nossos capítulos. Galerinha, passei uns minutinhos, 3 minutinhos, mas brigadaço pela presença de vocês aí. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Xandão. Valeu, Bom fim de valeu, semana valeu, aí pra valeu, vocês. valeu. Tchau, tchau. Corra enquanto eles te observam.